Isso. Então, a primeira, hardware. Depois, Software. software. Depois rede. Rede. E peopleware. Isso. São essas 4 partes. Muito bem. Então, toda vez que você vê essa questão tão importante, né? Quantas partes é dividida a informática? Nós podemos destacar essas 4 partes. Tá? Tá. Nós vamos se aprofundar um pouquinho nessas partes, tá? Nessas partes aí. Tá bom. Por exemplo, o hardware mesmo, o hardware, qual que é a peça mais importante e qual que é o funcionamento de um equipamento? Tá? Como que funciona um equipamento? E quando eu estou olhando, né? Tentando fazer essa visualização do funcionamento da peça. O hardware, ele tem divisões. Por exemplo, como que funciona o equipamento? Ele tem uma entrada de dados, um processamento e uma saída. Qualquer equipamento funciona assim. Era um termo muito falado antigamente, que é o famoso processamento de dados. Isso é cursos, né? Cursos aí que falava desse processamento, né? Que é com qualquer equipamento é assim. Ele sempre vai ter uma entrada, ele sempre vai existir um processamento e uma saída. Esse processamento, se a gente pega, a gente pode até dizer isso, né? Como um equipamento funciona. Ele funciona como uma entrada de informação, ele tem um processamento, ele tem uma saída. Se a gente for observar na prática, é isso que acontece, certo? Então, esse é o funcionamento do equipamento. Professor, mas o que é o funcionamento do equipamento? O que tem a ver? O funcionamento do equipamento com o hardware. Tudo. Pode ser que você esteja perguntando isso. O que tem a ver o hardware com o funcionamento do equipamento? Eu já falei, já mencionei, né, que as peças é tudo. Tá? É tudo, né? Existe a parte física de qualquer equipamento. Então, as peças, ela funciona basicamente desse jeito. Ela tem uma entrada, ela tem um processamento e uma saída. O que a gente vai relacionar esse funcionamento, é interessante até se anotar aí, que depois eu vou passar um exercício. Vai anotando aí, se tiver dúvida, fala para me repetir, eu repito, tá? Okay. Tem caderno aí? Tem caderno aí? Tem. Eu ouvi o barulho, eu sabia que você tinha, que eu ouvi o barulho da folha. Você desfolhando o caderno. Então, você pode anotar aí, funcionamento do equipamento. Funcionamento de todos os equipamentos, é sempre assim. Sempre vai existir uma entrada, um processamento e uma saída. Qualquer, celular, assim ele trabalha. O notebook é assim que ele trabalha. O computador também. Tablet também. Qualquer equipamento, eu acho que nunca vai deixar de ser assim, tá? Tá bom. Então, esse é o funcionamento. Então, eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída. Depois que a gente viu o funcionamento do equipamento, a gente vai ver a peça. A gente vai dividir os hardwares. Como que é dividido os hardwares? O hardware é dividido em... Existe um hardware que é o mais importante, que é o processador. O processador, ele tem uma ligação direta com isso que eu acabei de falar. Tem uma ligação direta com isso que eu falei agora. Uma entrada, um processamento e uma saída. O processador, ele é o hardware mais importante. Vai até anotar aí. Qual é o hardware mais importante? O hardware mais importante, a peça mais importante do computador é o processador. Temos várias analogias, vários exemplos que o processador se aproxima
cima, porque lembrando do funcionamento que eu expliquei, fazendo uma ligação daquele funcionamento do equipamento, ele entra naquela analogia lá. Vai existir uma entrada, que eu vou explicar quando é dada essa entrada e quem dá essa entrada. Existe um processamento. Esse processamento que é dado, que acontece na máquina, é feito através do processador. Por isso que ele é ele é o hardware mais importante. Tá? Ele é, em primeiro lugar, o hardware mais importante. Então, aí já entra uma série de coisas. Para eu comprar qualquer equipamento, se ele é mais importante, eu tenho que saber qual que é a capacidade dele. Você concorda comigo? Aí vai comprar um celular, tem que saber qual que é o processador. Você tem que saber a capacidade, porque cada equipamento ele tem uma capacidade. Tá? Ele tem uma capacidade. Qualquer um deles, né? O celular, tá? A primeira coisa que você tem que saber do vendedor é se o vendedor sabe te falar qual que é o processador. E mais importante para quem está comprando, a capacidade, é óbvio, né? Capacidade dele. Ele é medido lá em hertz, né? Ok. Quanto maior os hertz, maior a capacidade do processador. Então, o hardware, chamado processador, é o mais importante. Quando você liga a máquina e faz qualquer pedido para a máquina, é ele que vai fazer aquele processamento que eu falei que existe lá no funcionamento. Ele faz todo o processamento e dá uma resposta. Então, lá naquele funcionamento que eu te expliquei, que todo equipamento faz de uma entrada, um processamento e uma saída, quem faz o processamento é o processador. É o processador que faz o processamento. Certo? Então, o hardware mais importante é o processador. Em segundo lugar, qual que é o hardware que vem aí em segundo lugar na classificação aí? São a memória, é a memória RAM. A memória RAM esse termo RAM é um termo em inglês, tá? Que associa a memória. A memória RAM, ele vem distribuída em pentes de memória, tá? Vou até mostrar aqui o processador, vou mostrar para você também o processador, vou mostrar como que é essa memória RAM, para você ver aí como que é. Vou mostrar para você em foto aí. Tá vendo a minha tela? Tô. Vou mostrar para você o processador. Como que é um processador? Não sei se você já viu um. Já viu algum processador? Ainda não. Aí, ó. Tá na mão aí. Aí. Ele é assim. Esse tipo de processador, tá dando para ver aí? Tá. Olha lá. Tem alguns modelos que eles são assim, ó. Tem essas bolinhas aí banhada a ouro, tá? Para ele dar um contato bem eficaz. Esses furinhos que tem na ponta, tá vendo? É um furinho na ponta de cima e na ponta de baixo. É para você encaixar na placa-mãe. Tá? Tem alguns que é assim, com as bolinhas, tem uns que é pino mesmo, igual esse mesmo. Tá aí? Eu tô aumentando a foto para você ver. É um ferrinho. Esse é o mais chato. Se você colocar errado ou apertar ele demais, ele pode entortar esse pino aí, ó. Entortou esse pino é chato pra caramba pra desentortar. Que é um enfileirado ao outro e certinho, como uma fila indiana, bem reta. Tá? E é todo em 360 graus, né? Então ele tem a posição certa para entrar lá no processador. Então tem alguns que o processador ele é de pino assim, ó, e tem alguns que ele já é desse jeito aqui, ó. O pino é lá na placa-mãe. Então, de um lado, de outro, é pino. Vai ter os pinos, tá? Porque é macho e fêmea aqui, né? Aqui não é uma porca, né? Vai ser, um lado, às vezes, vai ser a porca e o outro lado onde você encaixa a porca, né? Você tá parafusando alguma coisa, né? Um carro aí, sei lá. Então, aqui é igualzinho, é macho e fêmea. Encaixa, né? Então, ou vai ser de um lado ou vai ser do outro.
Depende do modelo, tá? Então, de um lado, às vezes é assim, ó, o processador, o pino, ele é no processador, ou às vezes é o contrário. O pino é lá na placa-mãe e no processador só tem essas bolinhas, que é onde o pino vai encaixar. Aqui ele nem encaixa, ele rela, né? Ele rela só. Quando ele rela, ele já faz todo o processamento. Ele faz todo o processamento que você precisa. Então aqui tem vários, ó. A foto aí mostra vários tipos de processadores. Ok. Que ele vai encaixado na placa-mãe, tá? Então esses são os processadores, beleza? Beleza. Aí tem aqui, ó, a memória RAM. A memória RAM. Memória RAM são placas também, né? São peças, a gente está falando do hardware, né? Olha a memória RAM. Memória RAM, vou mostrar uma foto. Às vezes, com a foto, a pessoa começa a ter uma visão melhor, né? Do que eu tô falando. Aí, ó. Memória RAM é isso aí, ó. Tá vendo? Ok. Essa é a memória RAM que eu consigo tirar. É a off-board, ó. A memória de notebook, essa aqui, ó. Ela é pequenininha, tá vendo? Ela tem Uhum. uma capacidade também, que é a memória de notebook. Oi? Falou alguma coisa? Não. Não é aqui. Então, aqui, a memória de notebook, memória de computador, são essas aí. E a memória de celular, ele é um chip, ele é um CI. Ele vai soldado na placa-mãe do celular, tá? Mas funciona da mesma maneira, tá? Então, a função da memória, qual que é o papel dela? O processador a gente já entendeu, né? O processador, ele recebe a energia, faz um processamento e dá uma resposta. Então, por isso que ele tem um nome lá de... Ele recebe até um nome, né? Ele faz uma analogia ao cérebro humano, né? Claro, o cérebro é muito mais complexo, mas chega próximo, porque tudo funciona se o processador mandar energia. Se o processador não mandar energia, não funciona. O corpo humano é a mesma coisa. O dedinho lá do pé só funciona porque o cérebro está mandando energia. Tanto é se uma pessoa lá tiver morte cerebral, o corpo pode estar tudo normal, perfeito. Mas se houve morte cerebral, não tem como fazer mais nada. Porque o cérebro, houve morte no cérebro. Então, mais que o corpo esteja respondendo, até tem pessoas, eu já ouvi relatos de médicos, de familiares falando, que médicos falaram que o corpo estava perfeito, porém a mente não estava mais, estava morta. Então, o que acontecia? Aconteceu de não funcionar. Então, o processador é muito importante. Então, às vezes, a máquina inteira está boa. Por isso que na hora de comprar, existe duas palavras em inglês chamadas off-board e on-board. Toda vez que você comprar um equipamento, é interessante você comprar um equipamento off-board. O que é um equipamento off-board? São equipamentos que você conecta na placa-mãe, igual essas memórias aqui, ó. Vou conectar ela. Vou imaginar, se ela estiver ruim, eu tiro uma e coloco a outra. Eu posso desconectar isso a hora que eu quiser. Agora, se é soldado, já é mais difícil. Já é mais caro, né? Já não é um trabalho tão... Tem que ser muito bem feito, entendeu? A mão de obra já é muito mais caro. E, às vezes, o chip também não é tão barato. Então, o interessante se você for usar equipamento mesmo, PC, você a fazer essa análise. Se a memória existe, notebook, on-board é soldado e off-board eu consigo tirar. Então, a maioria, o celular mesmo não tem como, né? O celular, a maioria das coisas, as principais coisas, né, são soldado. É o on-board, né? Ele é soldado. Mas se ele é off-board, ele é melhor, tá? Se bem que o celular não tem como por causa do tamanho, né? Tamanho onde eu coloco. Então, a gente viu aí a memória. A memória tem um papel muito importante também, tá? Por exemplo, a imagem. Ela só aparece a imagem na tela por causa da memória. Se o processador tiver bom, mas a memória tiver ruim, a memória RAM, tiver com defeito a memória RAM, não dá vídeo. Ele liga a máquina, mas a imagem não aparece. Para rodar o cooler, você vai ver que está rodando, está esquentando, normal, está um funcionamento normal. Só que fica dando, não aparece imagem.
A memória também acontece muito assim, a memória, às vezes, por exemplo, tem casos que a memória ela não está 100%, né? A memória é interessante, é um dos hardwares aí que tem que trabalhar com ela 100%, porque às vezes ela não está 100%. Daí se você vai fazer outra coisa que ela faz, ela permite tudo que você abre, a velocidade que abre e aquilo que aparece na tela, é ela que faz exibir, é a memória RAM, tá? E ela permite com que você não salve, mas visualize. Tipo assim, você pegou um texto, você digitou ele na tela e viajou. Depois de 6 meses você voltar, se a energia não acabou, nada, o seu texto vai continuar ali. 6 meses. Mas caramba, não está salvo, não está nada. Por que ele fica ali visível? Porque é a memória RAM que permite com que aquele texto fique. Aquelas coisas que você abre momentaneamente, depois você não quer mais. Os equipamentos têm isso. Tem 2 tipos de memória, né? Bem próximo do ser humano. O ser humano também tem isso, né? Tem coisas que você não esquece. Por exemplo, se eu perguntar o seu nome, né? Um ser humano normal normalmente vai saber o seu nome, sua idade, onde nasceu, né? Tem coisas que ficam gravadas, né? E tem coisas que não. Tem coisas que você lembra por um momento que você pode esquecer mais para frente, né? Então, é a memória RAM que faz isso, né? Dá a impressão até que essas coisas que a gente lembra fica guardada em algum lugar. E a memória RAM, ela tem esse papel. É um papel muito importante. A memória RAM é um dos hardwares, por isso que vem em segundo lugar, né? Por isso que vem em segundo lugar aí, depois do processador, né? Porque ela tem um papel vital dentro do funcionamento da máquina. Em terceiro lugar, vem os meios de armazenamento. Os meios de armazenamento do computador, ele é conhecido como HD. HD. Tá? Que é Tá essa bom. peça aí. Ó. A HD, ela tem o objetivo de guardar informações. Tá vendo aí? Ó? Ela Aham. guarda informações. Todo equipamento precisa ter um meio de armazenamento. O quanto mais espaço você tem, mais coisas você pode gravar, mais aplicativos você vai poder instalar, mais coisas você vai poder guardar nesse equipamento, né? Hoje em dia, e o celular, hoje em dia, eles estão cada dia aumentando a potência, né? Em celulares já aí de 512, né? Até gigas, né? Então tá a tendência aí daqui uns meses ter celulares aí até de 1 tera, dependendo aí. Só que o preço ele vai aumentando. Imagine, esse celular meu aqui mesmo é um S50, ele tem 128 de espaço de armazenamento. Então a tendência aí é os celulares ficar assim com um armazenamento cada dia maior, porque quando você acaba o seu armazenamento, você limita o seu trabalho, porque tudo que você faz, ele utiliza o armazenamento do celular. Então, naquela divisão que eu estava falando lá, a gente está falando do quê? A gente está falando da divisão do hardware. A gente viu número 1, processador, número 2, memória RAM e agora número 3, HD. Tá? A HD é um dos meios de armazenamento. Existem outros meios de armazenamento, né? Por exemplo, cartão SD, aquele cartãozinho que vai no celular, pendrive, todos são meios de armazenamento, certo? Que você Ok. pode utilizar. Então, o meio de armazenamento vem em terceiro lugar. E em quarto lugar, vem os periféricos, tá? Vem os periféricos em quarto lugar. Então, número 1, processador, nos hardwares mais importantes, processador. Número 2, memória. Número 3, HD, né, que é o meio de armazenamento. E em quarto, os periféricos. O que é periférico? Periféricos são todas as peças que ficam em volta, tá?
fica em volta do processador. Esse nome periférico, ele tem um nome de periférico, ele recebe o nome de periférico ou de dispositivo de entrada e saída. Periférico. Olha lá. O que é o periférico? É exatamente isso. As peças que ficam em volta do processador e tem um papel de fazer a comunicação. Quem faz o ser humano se comunicar com as peças, se comunicar com o equipamento é o periférico. É o periférico que faz você se comunicar. E existem 3 tipos de periféricos, certo? 3 tipos de periféricos. Então, esse periférico ele é fundamental para a máquina e para o ser humano. Aquela forma lá que eu falei, lembra que eu falei? Funcionamento do equipamento. Que o equipamento ele funciona como entrada, um processamento e com uma saída. Quem faz essa entrada é o ser humano. Só que o ser humano só consegue fazer essa entrada, até está mostrando essa foto aí, mostra um computador, várias setas, né? O computador só consegue ter essa entrada de dados, lembra que eu falei? Todo equipamento trabalha com uma entrada, com um processamento, com uma saída. Quem faz essa entrada é o ser humano através do periférico, de entrada. E existem 3 tipos de periféricos. Periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída. O periférico de entrada, ele só entra com informações para a máquina e o processador vai fazer o seu papel. O periférico de saída, ele só sai com informações. O que é sair com informações? É mostrar informações para o ser humano. Certo? Então, essa foto que você está vendo na tela aí, representa muito isso. Ele mostra o gabinete, porque o computador, na verdade, ele não é o processador, tem muitas pessoas que associam o CPU, que é o significado do processador, né, CPU, ao gabinete. Gabinete é só a casca do ovo. O que é importante? A casca ou a gema? O que é importante de um ovo? A casca ou a gema? Não é a gema? Então, aqui é a mesma coisa. O que é importante aqui não é o que protege. Isso é o gabinete. O gabinete é essa parte metálica em volta. O que é importante é aquilo que a gente viu aqui, né? Que é o processador. O processador que é importante. Então, o periférico de entrada ele vai dar essa entrada de energia. O processador ele vai fazer o processamento dessa entrada que você deu. E o periférico de saída vai dar essa saída. Por exemplo, olha essa imagem. O monitor mesmo não está tendo uma seta do gabinete aí, dando uma simbologia do processador, né? Do gabinete para o monitor. Então, o monitor é um periférico de saída. Não é no monitor que aparece a imagem. Então, o monitor é um periférico de saída. Entendeu? Então, por isso que ele tem essa seta aí. Essa seta mostrando a saída. Certo? Certo. Pela foto aí você vê também um teclado, não vê? O teclado ele tá assim. Então, o desenho do teclado tem uma seta apontando para o gabinete. Certo? Esse periférico é um periférico de entrada. Porque quando você vê lá o processo de digitação, não dá essa impressão? Você está entrando com informações? Está inserindo informações? Dá essa impressão. O mouse é de entrada também. A impressora já é de entrada e saída. Olha o desenho aí. Ó. Tem uma foto com 2 setas, tanto para dentro como para fora. Então, a impressora é um periférico de entrada e saída. O pendrive também é de entrada e saída. Tem 2 setas, para dentro e para fora. Tá? E tem vários, né? Microfone, ele é de entrada. O microfone é de entrada, né? A webcam, né? A webcam é de entrada. As caixas acústicas é de saída. Então, todas as peças
que não, se não for o processador, é periférico. Deu para entender? Deu. Então, a gente viu aí as classificações de como que é classificada a parte de hardware. O primeiro hardware mais importante, qual é mesmo? Processador. O segundo. A memória RAM. Terceiro. O meio de armazenamento, que é o HD. Quarto. Periféricos. Beleza. Isso mesmo. Tá? Como que é dividida a informática mesmo? Ela é dividida em 4 partes. Beleza. Quais são elas? A primeira é o hardware, a segunda é o software, a terceira é a rede e a quarta é os peoplewares. Beleza. Muito bem. Nós vamos falar agora um pouquinho da parte de software. Tá? A gente viu aí também que cada um tem o seu significado, né? Qual que é o significado de hardware mesmo? O que é um hardware? É a parte física. Isso, a parte física. Muito bem. E o software? É a parte lógica. A rede, qual que é o objetivo da rede? Fazer a comunicação. Muito bem. Um exemplo de rede? Wi-Fi. Certinho. Beleza. As classificações também, a gente vai fazer uma classificação, uma divisão de como que é dividido os softwares. Tá? O software agora aí. Nós fizemos a divisão de hardware, nós vimos as 4 partes do hardware, né? Agora a gente vai ver as 4 partes do software. O software ele pode ser dividido basicamente aí em 3 partes, tá? Nós podemos dividir aí, tá? Em 3 partes. Por exemplo, o primeiro que existe é o linguagem de programação. É uma das partes mais importantes do software. Tá? A pessoa, se ela quer realmente saber tudo aí, você tem que saber uma linguagem. Tá? Uma linguagem de programação. Então, a linguagem de programação, existem várias linguagens. Se a gente fosse entrar mais detalhado nas linguagens, existem várias linguagens. E uma dessas linguagens que você vai mexer durante o curso é uma das mais conhecidas, tá? Uma das mais conhecidas, que é a linguagem de C. O que é uma linguagem, então? A linguagem de C aí é uma linguagem que ela é um programa que cria programa. Entendeu? Por exemplo, eu quero criar um aplicativo, eu tenho que saber a linguagem para mim criar esse aplicativo. Tá? E às vezes saber assim coisas profundas, porque às vezes ele costuma dar alguns problemas, né? E ele varia muito para que você quer. Tem assim, linguagens específicas para a internet, tem linguagens específicas para bancos de dados. Então tem vertentes, né? É claro que a linguagem, no começo, quando você começa a aprender, parece que é muito difícil, mas depois você vai ver não é nada. Quando você se acostuma, se você aprender uma, você aprende todas. Você aprendeu uma linguagem, quando você olha as outras, por mais que tenha umas coisas que são diferentes, e muitas pessoas não gostam da linguagem porque existe regra. Para tudo há uma regra lá. Se você não faz a regra que ele pede, você não consegue dar erro. A linguagem de programação ela é assim. Tem que ser certinho de acordo com a regra que ele pede. Você aprendeu uma linguagem, já era. Você pega as outras e fala, opa, ó, isso é igual àquela outra linguagem que eu aprendi.
isso aqui também é igual. Eu tenho que declarar a variável. Variável, lá eu tenho que declarar também. Constante. O que é constante? Aí fica assim, basicamente, muito fácil aprender as outras, tá? Então, a primeira e a mais importante é essa, a linguagem de programação. Beleza? A segunda parte aí, que também tem uma importância muito grande, principalmente para qualquer usuário, né? Seja ele até o próprio programador. O programador sem essa segunda parte não tem como, né? Ele fazer muita coisa aí. Apesar de ter os prompts de comando e tal, mas que é a segunda parte. Então a gente vai ver a segunda parte agora, que é a sistema operacional. A sistema operacional é a segunda parte do software. Então, a gente viu a linguagem de programação e agora a segunda parte do software é os sistemas operacionais. Existem vários sistemas operacionais. Qual que é o papel dele? O papel dele ele funciona, sim, da mesma maneira que o periférico. O periférico não faz a comunicação sua com a máquina. Lembra que eu falei que o equipamento ele precisa do hardware, mas ele precisa de software também? Então, o sistema operacional é o software que faz você fazer essa comunicação. Os periféricos, ele faz a comunicação, mas só o periférico, ele não ficaria uma comunicação eficaz. Não existia uma comunicação. Por isso que o sistema operacional veio para fazer você se comunicar com a máquina. É o sistema operacional que permitiu com que você consiga utilizar o mouse, utilizar o teclado. Então, o sistema operacional deu essa aparência mais fácil para qualquer usuário trabalhar com o equipamento. Então, o sistema operacional, ele administra o funcionamento. Quando você liga a máquina, todo aquele processamento, todas aquelas peças que eu falei para vocês começa a trabalhar, e é o sistema operacional que realmente faz a análise e permite com que você utilize a máquina, né? Utilize o software, utilize o teclado, o mouse, a câmera, tudo que está disponível é o sistema operacional que permite com que você utilize, certo? Então, é o sistema que é esse administrador, ele controla tudo. Existem vários tipos de sistemas para hardware específico. Por exemplo, Android mesmo. Android é um sistema operacional. É ele que permite que você ligue o celular, utilize o celular. É o Android. E um dos melhores, tá? Sim, problema com Android mesmo, poucas vezes se vê. Poucas vezes se vê aí problema com Android mesmo, né? Às vezes o celular quebra toda a tela, você não está nem vendo mais a tela, mas o Android está funcionando ainda. Então ele é muito bom. Tem o Linux também, o Linux, que é um outro sistema operacional, né? Muito utilizado aí, porque ele é gratuito, não precisa de licença, o famoso open source, ele é gratuito. E tem o Windows, tem o Mac OS também, que é os celulares da Apple, certo? Que são os mais conhecidos, os sistemas operacionais mais conhecidos. Então, toda vez que você liga a máquina, a parte de software que começa a se comunicar aí com o usuário é o sistema operacional. O sistema operacional, ele é o software que é uma ponte. É a mesma coisa se tivesse um rio e de um lado o ser humano e de outro lado o equipamento. E aí, como que eu faço comunicação? Preciso de uma ponte. Preciso de uma ponte. A ponte que faz isso, quando eu olho para o lado do hardware, do lado da peça, são os periféricos. Só que tinha que existir também alguma coisa que fizesse essa ponte para o lado do software. Que essas duas coisas fazem com que o ser humano consiga utilizar a máquina. Então, os periféricos, a parte de peça, e na parte de software, o sistema operacional. Então, o sistema operacional é uma ponte que liga o ser humano ao equipamento. Alguma dúvida? Não. Então, a gente viu aí a primeira parte, linguagem de programação do software. A segunda parte, sistema operacional. E agora a gente vai para a terceira,
A terceira aí é uma das... Hoje em dia explodiu, né? Tudo utiliza esse método que a gente vai falar agora, tá? Isso já está há alguns anos, não é de hoje, tá? Acho que mais de 10 anos atrás já começou essa expansão. Hoje em dia está mais evoluído ainda. Se evoluiu mais ainda, que é a parte... Essa palavra que eu vou falar agora é uma das que se hoje em dia fala muito, que são os aplicativos. Tudo é aplicativo. É a era dos aplicativos, né? Então, o aplicativo aí, ele é um atalho, na verdade, né? Ele é um atalho que faz o que o próprio Windows se propôs a fazer. Ele cria uma forma mais fácil para o usuário utilizar uma ferramenta. Então, esse aplicativo, o que é um aplicativo? Ele é um programa, se fosse falar, o que é um aplicativo? O aplicativo, ele é um programa que faz uma coisa específica. A finalidade dele é aquela, fazer uma determinada coisa. Então, todo programa que ele faz uma determinada coisa, ele é um aplicativo. Por exemplo, esse aplicativo que a gente está usando, qual que é a finalidade dele? Né? O WhatsApp, qual que é a finalidade dele? Existem aplicativos iguais, né? O aplicativo Telegram mesmo. O aplicativo, então tem vários aplicativos, né? Uns bem conhecidos, outros nem tanto assim, mas o aplicativo tem esse objetivo, atalho. Por exemplo, o Facebook mesmo. Eu não posso ir lá, www.facebook.com e entrar, mas foi criado um aplicativo para a hora que eu clicar ali ele já entrar. Então é um atalho. Eu tenho a maneira lá, a padrão foi criada, mas eu tenho uma outra forma mais fácil. Então, o aplicativo sempre tem o objetivo de deixar alguma coisa mais fácil, para o usuário não ter tanta dificuldade para acessar. Então, o aplicativo é isso. Então, são as três áreas. E existe uma infinidade de aplicativos, né? E o aplicativo, normalmente, às vezes, utiliza, na maioria dos casos aí, quem conhece da primeira parte, que é a linguagem de programação, fica muito fácil elaborar um aplicativo aí, certo? E sempre vai existir uma linguagem, alguma coisa que tenha que mudar, né, na própria linguagem de programação. Então, a gente viu aí a parte de software, como que é dividido os softwares, que são linguagem de programação, são programas que faz programas, né? Eu citei até a linguagem C que você vai usar. Sistemas operacionais, citei Windows, Linux, Android, Mac OS, né, que são sistemas operacionais, e vimos o aplicativo, citei aí já alguns aplicativos, né, WhatsApp, Telegram, o próprio esse programa que a gente está usando, Teams, né, e existem vários outros programas que são considerados aplicativos. Alguma dúvida? Não. Na próxima aula, vamos ver aí, na próxima aula, se entrar mais alguém, eu não cheguei a fazer a minha apresentação, mas eu vou fazer aí a minha apresentação, eu até deveria ter feito nessa aula, né? Mas eu acredito que vai entrar mais pessoas aí. Se entrar mais pessoas aí no preparatório, eu faço essa apresentação. Acho que você já está vendo até a minha fotinha aí, né? Já. Mas aí eu vou fazer minha apresentação. No início da aula que vem, aí eu faço minha apresentação. Meu nome é Moisés, tá? Só para alguém perguntando aí, você saber. Moisés. Aí na aula que vem eu faço minha apresentação. Se tiver mais gente, era para ter entrado uma outra moça, a moça não entrou. Vou ver o porquê que ela não conseguiu entrar. Existe alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Você tá no grupo, né? Tô. Do WhatsApp. Tá bom. Eu vou lançar os exercícios lá, tá? Tá bom. Eu vou fazer lá os exercícios, aí você responde e me envia. Se você quiser responder numa folha mesmo, de uma folha e tirar foto e me enviar, pode me enviar, tá bom? Tá bom. Ok. Então, boa semana para você. Espero você na próxima aula, tá? Tá bom. Boa semana. Tchau, Senhor tchau. também. Tchau.